Então você quer aprender programação funcional do jeito certo, cara, você veio para o lugar correto, porque esse é o terceiro vídeo da série onde eu mostro fundamentos de programação funcional. Mas olha só, eu acho que a melhor forma de você aprender sobre paradigma funcional é ver um código onde esse paradigma não foi respeitado. Vamos dar uma olhada juntos? Olha só. Esse código em C Sharp desempenha uma função tremendamente simples, tá? Ele solicita para que o usuário entre com uma nota, né, de um estudante, tenta verificar se essa nota pode ser convertida para um número. Caso possa ser convertida para um número, chama um procedimento que faz a avaliação da nota. Caso contrário, indica ao usuário que a entrada é inválida. O processo de avaliação da nota é bastante simples, tá? Ele verifica se a nota for menor do que 5, indica que o aluno falhou. Se por acaso a nota for maior ou igual a 5 ou menor que 7, diz que o aluno precisa de melhorias, ou seja, está em recuperação. Caso contrário, mostra que o aluno foi aprovado. Simples assim. O código que eu mostrei para você não é necessariamente ruim, só não segue o paradigma funcional. Se você compilar, compila. Se você executar, cara, dá o retorno que se espera para o usuário. Mas eu vejo aqui algumas oportunidades interessantes. Vamos ver o que o paradigma funcional pode fazer por esse código com a gente. A primeira coisa que a gente pode observar aqui é a presença de side effects. Side effects é toda aquela execução de código que vai gerar algum efeito colateral, algo além do estado do código que você está executando em si. Mas onde que a gente vê side effects aqui? Por exemplo, essas três chamadas de console.writeLine. Cara, cada uma delas é um side effect porque está gerando uma saída no console. Olha só, não tem como você impedir a presença de side effects, afinal de contas você tem que interagir com o usuário, mas, cara, nós precisamos tentar minimizar a quantidade de código que tem side effects. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte, a gente vai selecionar esse código e vai solicitar a criação de uma variável intermediária, MSG, cria uma variável MSG e faça uma única chamada a console.writeLine. Estou pedindo aqui a ajuda da IA, ela vai fazer uma alteração no nosso código, cara, aí tá, né? Nós conseguimos então ter essa variável MSG e uma única chamada a console.writeLine. Mas olha só, evaluate_grade não é uma função, é um procedimento, tá? Em C Sharp, se você for utilizar um delegate, seria designado como sendo uma action e não uma func. Por quê? Porque não retorna valor. E é aí que tem uma oportunidade de melhoria, tá? A gente pode extrair o side effect de dentro desse procedimento, né? Trazendo ele para o main e transformar esse procedimento de vez em uma função. Bora fazer isso? Vamos lá. Vou selecionar o meu código inteiro, certo? E vou pedir o seguinte, ó, Ctrl K. Por favor, faça com que evaluate grade retorne a mensagem e que ela seja impressa em main. Está executando o processo, fez ali a chamada e cá está. Agora, nós podemos dizer que evaluateGrade é uma função. Por quê? Porque ela está retornando um valor. Outro ponto interessante, ela não apresenta mais nenhum side effect, o que também é bem bom, sabe por quê? Porque, entre outras coisas, evaluateGrade agora é testável. Muito bom. Um outro conceito-chave do paradigma funcional é que você deve utilizar expressions e não statements. Eu falei sobre isso no primeiro vídeo, talvez a ideia não tenha ficado tão clara, mas agora eu acho que ela vai ficar definitivamente mais clara para você. Olha só, o que são statements? Dá uma olhada aqui no código nessas linhas com if, else if e else. Cara, if, else if e else, sem sombra de dúvida, são importantes aqui, porque elas acabam direcionando o fluxo de execução, mas elas são statements, por quê? Porque elas não produzem um valor. O que nós vamos fazer agora? Vamos redefinir essa lógica utilizando aqui case switch. Substitua if, else if e else por case switch, transformando o código em uma expressão. Bora lá? E aqui está. Nós temos agora, então, case switch. Ponto interessante, tá? Essa nossa função, a função evaluateGrade, ela é agora considerada uma função pura. Por quê? Porque ela retorna um valor, não tem mais nenhum side effect, e dentro dela, até aqui, começa a ter somente expressions. Na verdade, eu ainda tenho um statement aqui, que é esse return MSG, mas que a gente pode resolver, né, rapidamente fazendo o seguinte, ó, Ctrl K,
remova a variável MSG e substitua return por indicativo aqui de função, né? Peço a nossa seta e, cara, bora lá. Cara, ainda não está do forma como eu quero. Na verdade, a gente pode aqui, já que a inteligência artificial nos ajudou, vamos nós mesmos para o código. Ok, temos aqui o grid switch e pronto, né? Temos aqui a nossa expressão. Essa nova versão de evaluate grade agora, ela é tremendamente funcional. Por quê? Porque ela é uma expression, tem aqui a ausência de statements, né? Então, esse código aqui é um código bastante expressivo, né? É uma expression. Além disso, eu estou retornando o valor e não tenho mais side effects. Evaluate grade agora é uma função dita pura, que é um conceito importante aí também em programação funcional. O que você achou do código? Recapitulando, o paradigma funcional defende que você deve ter funções e não procedimentos. Então, você deve ter retorno de valor. Além disso, você deve tentar isolar os side effects. No caso, o console.writeLine, a gente trouxe lá para main e tirou de dentro da função. Finalmente, você deve dar preferência a utilizar expressions e não statements. Cara, tudo isso torna o código muito mais, na minha visão, expressivo. Mas mais importante que isso, torna o código mais fácil de entender e também de testar. Cara, eu consigo testar Evaluate Grade aqui sem problemas. Mas a gente não precisa necessariamente parar por aí, tá? A gente pode avançar melhorando esse código ainda mais. Como? Vamos dar uma olhada agora aqui na nossa função main. Muito bom. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, cara, mais uma vez, eu quero concentrar os side effects. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou solicitar uma alteração do código, certo? Para introduzir MSG e ter console.writeLine apenas no final do método. Enter, né? E aqui está o meu processo. Estou com message. Muito bom. Outra coisa que nós vamos fazer, cara, eu quero agora, né, reduzir a quantidade de statements. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar nesse trecho de código e vou dizer substitua if, else por ternário. E pronto. Nosso código, mais uma vez, está consideravelmente mais legível. Vou dar aqui uma simplificaçãozinha, vou trazer aqui string message para esse ponto, vou remover aqui e, cara, olha que legal. Um efeito interessante da adoção de ideias do paradigma funcional é você ver a redução na quantidade de linhas de código. Tá? Isso, a princípio, é um efeito interessante. Não necessariamente o código vai ser mais legível, também nem tanto mais fácil. A facilidade e a dificuldade estão relacionados com esforço, e nesse caso com a familiaridade. O código que eu estou mostrando agora, ele é menor e eu, para mim, entendo esse código como mais fácil. Por quê? Porque ele é bastante familiar para mim. Agora, se você não acompanha tanto a evolução das linguagens, se você não acompanha tanto a evolução do próprio C Sharp, essa sintaxe aqui, especificamente de Evaluate Grade, pode parecer estranha para você. O que eu recomendo? Cara, para superar a dificuldade, ganha familiaridade. Investe algum tempo aí entendendo mais sobre o funcionamento dessa função. Combinado? Algumas motivações comuns para programação funcional são tornar o código mais expressivo e mais mantenível. Bom, você vai ter um código mais mantenível porque, poxa, você vai estar substituindo procedimentos por funções. Isso vai fazer com que você possa testar de maneira automatizada. Além disso, você vai estar concentrando os side effects, o que também facilita aí a execução de testes, o teu código fica testável. E finalmente, cara, a utilização de expressões no lugar de statements torna o teu código mais expressivo. Statements, expressões, expressão, expressivo. Pegou a ideia? Deixa eu te mostrar agora um outro trecho de código em C Sharp, onde a gente pode utilizar a programação funcional para melhorar a qualidade do código. Olha só. Nesse código, nós temos a criação de uma lista com algumas tuplas, com nomes e notas de alguns alunos. Nosso objetivo é imprimir a relação de todos os alunos que foram aprovados, ou melhor, o nome de todos os alunos que foram aprovados. Como que a gente faz isso? Nessa primeira versão,
não funcional, nós fazemos um for each, onde a gente percorre a lista das tuplas, né? E aí verifica se por acaso a nota for aderente, né, os evaluate grades, se por acaso o retorno for aprovado, a gente imprime o nome do aluno. Muito bom. Só que, poxa, a gente pode adotar versões mais funcionais aqui, substituindo statements, né, por expressões. Para começar, vamos criar uma lista dos alunos aprovados utilizando link. Olha só, é, crie approved students usando link com uma expressão lambda que chama evaluate grade e filtra somente os approved, certo? Então, nós temos aqui a nossa relação de alunos aprovados. Esse código é interessante porque ele introduz a ideia de uma Lambda Expression. Olha que bacana aqui, tá? Lambda Expression é um conceito central em programação funcional. Na verdade, uma Lambda Expression é uma função sem um nome, uma função anônima. Geralmente, nós vamos utilizar lambdas expressions quando nós não temos a intenção de reutilizar aquela expressão em outro lugar no código. Esse ponto to array aqui é desnecessário, então vamos deixar ele de fora e vamos aqui agora mostrar a relação dos alunos aprovados. Então, approved students. Pronto, nós temos aqui a relação dos alunos que são aprovados. Isso já permite simplificar o código, né? Fazendo a remoção aqui desse código que vai fazer essa verificação. Nós não precisamos mais disso e nosso código ficou mais interessante. Repara, nós removemos statements em função de utilizarmos mais expressions. Aqui a gente está utilizando um recurso de filtro, né, para poder pegar somente os alunos que foram aprovados. Outro ponto interessante, cara, a gente não precisa mais das notas, porque nós temos alunos que foram aprovados e nós só queremos imprimir os nomes dos alunos. Então, a gente pode ainda qualificar mais o nosso filtro utilizando um outro operador aqui. A gente vai utilizar agora um select, né? E aí eu vou ter lá, então, a select para cada student, que é o estudante que eu tenho aqui, e eu vou querer retornar apenas o nome do student. Pronto. Agora, então, approved student names, né? Names, permite que a gente facilite também esse código que está aqui embaixo. Muito bom. Ainda assim, tá, nós temos a presença do for each como statement, né? E nós temos aqui embaixo o console.writeLine. Esse console.writeLine vai continuar existindo, porque a gente vai ter que executar essa interação com o usuário de alguma forma. Mas a gente pode tornar esse código um pouco mais expressivo ainda, tá? Consolidando aí essa execução da impressão dos nomes com um helper aí da linguagem. Então, vamos botar aqui um toList, né? E com a utilização de toList, a gente pode fazer então uma chamada para forEach, aonde a gente passa console.writeLine como método de saída. O ponto interessante é que nós não dependemos mais deste trecho aqui embaixo, certo? E agora nós temos aí a possibilidade ainda de remover essa variável intermediária. E pronto, esse código aqui é um código que consegue mostrar para a gente a relação dos alunos aprovados, a relação de nomes de alunos mais aprovados, um sabor muito mais funcional. A introdução aqui, o ponto interessante são as Lambda Expressions. Mais uma vez, Lambda Expressions em programação funcional denotam funções que nós queremos manter anônimas, ou seja, funções que não têm um nome. E quando que nós criamos funções que não têm um nome? Quando nós não temos a intenção de executar aquela expressão em outro ponto do código. A gente quer utilizar sim uma versão paramétrica, mas nós não temos a intenção de ter essa expressão sendo utilizada em outros trechos do código. Se a gente tem a intenção de reuso de uma expressão, aí sim a gente move, como aconteceu aqui com o evaluate grade, a gente move essa expressão, né, para dentro de uma função e nomeia ela. Essa é a principal diferença. Cara, que código bacana, tá?
eu, pelo menos, acho interessante pra caramba. Vamos remover aqui aquele trecho inicial. Esse é o código que consegue, a princípio, receber a lista de estudantes e imprimir ali os nomes, né, dos estudantes que foram aprovados. O link é, por definição, uma série de operadores funcionais que foram introduzidos ao ambiente de .NET, a programação de .NET, para fazer com que a programação com .NET ficasse mais fácil, mais expressiva, em função de introdução de ideia de conceitos funcionais. Link é basicamente sobre isso. A ideia de Lambda Expressions, funções anônimas, cara, é algo bem poderoso. Em .NET, originalmente, nós não tínhamos a ideia de funções anônimas. Isso veio com as Lambda Expressions. Em Java, a ideia de funções anônimas já existe há muito mais tempo. Enfim, o ponto que você precisa entender é que não interessa qual é a linguagem de programação que você está utilizando. O que interessa é que você pode utilizar ideias do paradigma funcional em qualquer linguagem. Combinado? Aquele código que a gente mostrou no início não era necessariamente pior, tá? Ele só estava escrito seguindo outra ideia, outro paradigma. Mas agora é o momento blogueirinho. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like. Se você não é inscrito no canal, te inscreve, ativa as notificações, comenta e compartilha. Combinado? Te espero no quarto vídeo.